Vamos lá, pessoal. Então, essa aula de hoje, eu gosto de fazer nesse sentido que eu fiz. Normalmente as pessoas, boa parte que eu conheço, como que elas fazem? Elas começam, né, apresentando a parte metalúrgica, a rota metalúrgica, a siderurgia, dando essa passagem pela metalurgia, e depois elas entram no produto, no resultado que é a liga, né, o aço, como a gente já está estudando. Eu gosto de fazer um pouco ao contrário, por quê? Porque a partir do momento também que agora você já conhece o que é o aço, o que é a liga metálica, fica até mais visível o processo siderúrgico para vocês. Então, o que a gente vai fazer agora é compreender de forma bem simples, bem rasa mesmo, para vocês terem a noção do que é uma rota, o que é a metalurgia, o que é a siderurgia, tendo em vista que agora vocês já sabem o que é um aço, certo? Metalurgia é o quê? Metalurgia é um conjunto de técnicas que o homem desenvolveu com o decorrer do tempo, que lhe permitiu extrair e manipular metais e gerar ligas metálicas. Então, você tem que pensar da seguinte forma: metalurgia é qualquer processo de fabricação de metal, seja alumínio, seja cobre, seja o aço, o ferro fundido, qualquer processo de fabricação de um metal é chamado e classificado como metalurgia. A siderurgia é o processo específico da metalurgia dedicado à fabricação de aço, certo? Então, o que a gente tem estudado nas aulas anteriores, que é o aço, é o resultado de um processo metalúrgico. Qual processo metalúrgico? O processo siderúrgico. É o resultado de um processo dentro da siderurgia. E o que nós vamos ver hoje é exatamente essa rota, tá? O processo de fabricação para se chegar no aço. Só que a gente não vai direto na siderurgia, não, numa siderúrgica, vamos dizer assim. Não, a gente vai passar um pouco antes, porque, vamos dizer, o start inicial para a fabricação do aço, de uma liga ferrosa, não começa na siderurgia, começa antes. Por quê? Porque todo o processo metalúrgico, inclusive o siderúrgico, ele inicia aqui, ó, na extração da mina, na extração do minério, depois na purificação do minério, na redução do minério e na purificação do metal. Essas aqui são as etapas simplificadas de qualquer fabricação de liga metálica. A metalúrgica, né, vamos dizer assim, a siderúrgica, por exemplo, ela começa aqui, ó, na redução e a purificação. Todas as etapas anteriores aqui, a purificação do minério, extração de minério, é fora da siderúrgica, é a etapa anterior à siderúrgica. Tá? Existem duas possibilidades químicas para a gente. Quais são? Oxidação e redução, por exemplo. Deixa eu introduzir mais uma pessoa aqui que chegou. Pessoal, precisei interromper o compartilhamento, porque travou aqui Vou ter que compartilhar de novo com vocês aqui. Travou minha tela, eu tive que interromper. Então, como a gente estava dizendo, eu tenho duas possibilidades, né? Eu tenho essa possibilidade da oxidação e da redução em um átomo, em um elemento químico. O que é a oxidação? A oxidação é quando você pega, por exemplo, um átomo de ferro e ele vai ganhar oxigênio e formar um óxido de ferro, como aqui Fe2O3, que é a hematita. A redução é um processo onde o elemento sofre uma perda de oxigênio. Vocês devem conhecer isso de química básica, tá? Como, por exemplo, essas reduções aqui do ferro que estão sendo registradas nessas equaçõezinhas químicas aqui embaixo. O que é a metalurgia? A metalurgia é uma rota que gera o quê? Processo de redução.
perda de oxigênio, que é exatamente o contrário do processo de corrosão de oxidação, que é ganho de oxigênio. Então, pessoal, quando a gente fala de metalurgia, metalurgia é no sentido em que você está perdendo oxigênio. E a corrosão é no sentido em que você está ganhando oxigênio. Qual que é o sentido natural de um átomo metálico? É ele sofrer oxidação, ou seja, se associar ao oxigênio. Então, o processo metalúrgico é um processo não natural, onde você tem que provocar o quê? Redução. Como que você faz isso? Redução acontece com você fornecendo elétrons para esse camarada, para esse átomo de ferro aqui, por exemplo. E ele vai liberar esse oxigênio e vai ficar livre. Só que nessa condição livre, ele não está no estado de equilíbrio energético dele. Isso é um processo não natural. Você realiza ele dentro de uma metalurgia, dentro da siderúrgica. Qual que vai ser a tendência natural desse átomo de ferro que está livre aqui agora? É ele se associar novamente ao oxigênio para fazer o quê? Para entrar num estado de equilíbrio energético. Então, é só você imaginar da seguinte forma. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: toda rota metalúrgica é um processo não natural. E a tendência é o quê? É esse átomo que foi liberado, ele voltar ao estado oxidado. É por isso que acontece a corrosão nas ligas metálicas, inclusive no aço. Então, quando você olha para um aço oxidando, você tem que imaginar o seguinte: ali tem átomos de ferro que sofreram um processo de redução na siderúrgica. E agora eles estão fazendo o quê? Eles estão voltando ao estado natural dele, que é se associando a um oxigênio, ao átomo de oxigênio, e sofrendo consequentemente a corrosão, certo? O processo siderúrgico, então, é todo baseado em cima desse processo aqui, ó, de redução. Mas vamos devagar. Vamos pegar por partes aqui. Tá? Produzir aço não é tão simples assim. Por que não? Porque se você pegar a crosta terrestre, por exemplo, você vai ter lá só 5% da massa dela átomo de ferro. Então é uma quantidade muito reduzida, muito pequena de átomos de ferro presente na natureza, né, à nossa disposição. E quando você olha para esse átomo de ferro, ainda tem um detalhe. Como eu falei com vocês agora, ele não está no estado livre. Ele não está, por exemplo, como o ouro, que você encontra no estado livre já in natura, no estado natural. O ferro, ele normalmente vai estar aqui, ó, associado ao oxigênio, formando óxido, certo? Como, por exemplo, a magnetita, que é um minério que possui óxido Fe3O4, um óxido de ferro. Aqui no Brasil a gente fabrica aço a partir da hematita, que é um óxido de ferro Fe2O3, né? Ela possui o óxido de ferro Fe2O3. Então, quando você pega, por exemplo, essa rocha hematita, que tem nela lá óxido de ferro, tá? Ela tem percentual de ferro entre 50% e 70%. Então, quando você pega a hematita, ela não é 100% ferro. Quando você pega esse minério, ela não tem só átomo de ferro, ao contrário, ela tem átomo de ferro oxidado e ainda assim, só em torno de 50% a 70% dela é óxido de ferro. Na verdade, é uma porcentagem no Brasil ainda menor do que isso. Então, o que você tem desde o início é muito pouco átomo metálico para você extrair e chegar em uma liga metálica. Por isso que nós temos uma rota muito longa até você chegar na liga metálica, no caso que a gente está falando no aço, por exemplo. Certo? Então vamos devagar. Vamos olhar a rota toda até chegar no aço. A gente vai começar onde? A nossa rota começa aqui, ó, em uma mina de ferro. As brasileiras estão concentradas na sua maioria lá em Minas Gerais, né? Aqui, por exemplo, tem dois casos, que é uma mina de galeria, né? E aqui é uma mina que a gente chama de céu aberto do Vale do Rio Doce. Deixa eu mostrar uma outra. Essa aqui
é uma mina a céu aberto. Se eu não me engano, essa aqui, o nome dela é Casa de Pedra, que é uma mina que tem lá em Minas Gerais, de onde sai a maior parte do minério que vai fornecer o átomo de ferro para a gente produzir aço no Brasil. Então, como que acontece o processo? Aqui, nessa mina, tem uma concentração do minério que nós queremos, que no caso aqui no Brasil é a hematita, tá? Que possui quem? Fe2O3, da onde eu vou pegar esse camaradinho aqui, esse átomo de ferro. Só que aqui, se eu pegar essa rocha, como está destacado aqui na letra C, a hematita, ela não tem condições ainda de ir para a siderúrgica. Ela vai ter que passar por um processo que a gente chama de beneficiamento, tá? Que aqui, por exemplo, é a hematita beneficiada, ó, já, né? Em forma de pelota. O que é o beneficiamento? O beneficiamento é você pegar essa rocha e levar essa rocha para um processo de preparação aonde você vai moer, aonde você vai peneirar, aonde você vai eliminar a maior parte possível de sujeira, do que a gente chama de ganga, tá? Numa rocha, num minério, você tem duas coisas. Você tem o que você quer, o que o seu interesse lá, que no nosso caso é a hematita, e você tem a ganga, a sujeira. O que é a rota de beneficiamento? O que ela tem que fazer? Ela tem que eliminar o máximo possível de sujeira, de ganga, de lixo, como por exemplo sílica, quartzo, o que não interessa no processo siderúrgico. Quando ela faz isso, ela aumenta a concentração do que interessa, que é a hematita, que é o óxido nosso de ferro, o Fe2O3 que me interessa lá. Esse processo é longo, porque você vai pegar, por exemplo, vai gerar aqui explosões, você vai pegar essa rocha, vai ter que triturar, você vai ter que peneirar, você vai passar por processo de magnetização, tem uma série de processos. Depois que você faz tudo isso, aí sim, galera, aí você vai chegar aqui, ó, aonde interessa, que eu queria passar para vocês hoje, esse conhecimento aqui para vocês fazerem uma pesquisa mais a fundo desse caso. Aí você vai chegar na siderúrgica, né? Na siderúrgica, aonde o aço vai ser produzido a partir do minério de ferro que foi beneficiado, certo? Nesse slide aqui nós temos duas rotas de produção dentro da siderúrgica. Nós temos essa aqui de cima, onde eu estou passando o mouse, ó, tá? Que a gente chama de rota integrada ou usina integrada. E tem essa rota aqui de baixo, ó, onde eu estou passando o mouse, que a gente chama de rota semi-integrada ou usina semi-integrada. Depois do processo todo siderúrgico de fabricação, se você observar, todo mundo acaba indo para o mesmo lugar, certo? Para produzir lá cada componente separadamente. Mas até chegar aqui nessa etapa que eu vou falar para vocês já já, essas duas rotas são diferentes. Eu vou passar por essa rota aqui de cima primeiro, ó, que é uma que a gente usa muito no Brasil, que são as usinas integradas. O que é uma usina integrada? Uma usina integrada é quem vai pegar esse camarada aqui, ó, esse minério beneficiado, tá? A usina integrada, ele pega exatamente o minério que veio lá da mina e já passou pelo beneficiamento e agora ele vai pegar esse minério e vai fazer o quê? E vai jogar na rota siderúrgica para chegar até o aço, tá? A primeira etapa aqui agora você já tem o minério beneficiado. A primeira etapa é jogar esse minério, esse óxido de ferro, que no caso aqui nosso no Brasil é o Fe2O3, a hematita, é jogar nessa etapa aqui, ó, na etapa de redução. Basicamente, a gente olhou rapidinho lá a extração na mina. Já falei que precisa esse minério extraído precisa passar por uma purificação, por um beneficiamento. Agora, nós vamos entrar na etapa que eu estava falando com vocês aqui no início de redução,
que é liberar esse átomo de ferro do oxigênio, certo? Então, essa etapa seguinte, a primeira etapa aqui da siderúrgica, dentro do processo siderúrgico agora da usina, é o que a gente chama de redução. Na usina integrada, a redução acontece aonde? Acontece no que a gente chama de alto forno. Alto forno é essa torre, né, com 20 a 30 metros de altura, e que recebe uma esteira pela parte superior dele, ó, aonde vai ser alimentada aqui toda a matéria-prima necessária para o processo de redução. Em uma ilustração aqui é a parte superior do alto forno, tá? Aqui são algumas imagens do trabalho nesse alto forno, é um trabalho de risco 3, se eu não me engano. Esse aqui é o desenho esquemático, vamos dizer assim, do alto forno. Essa torre ela trabalha com, aqui por cima dela, é alimentado toda essa matéria-prima que vocês estão vendo aqui, ó. O minério de ferro, o minério de manganês, coque, calcário. Só que olha, cada batelada, cada processo aqui, olha quantas toneladas que entram de matéria-prima, certo? Tudo isso daqui é lançado aqui por cima e vem em queda livre dentro do alto forno. Tudo aqui tem uma função. Por exemplo, minério de ferro, beneficiado, é quem vai fornecer o átomo de ferro, lógico. Manganês, por exemplo, tem uma função aqui, falando de uma forma mais resumida, né, de remover sujeira, de ser um desoxidante, por exemplo, eliminar o oxigênio. Coque é a fonte de carbono, calcário é o fundente. Então, tudo isso é lançado aqui em cima, na forma sólida, e começa a entrar em queda livre. E no sentido contrário, é soprado aqui ar comprimido. E o que vai acontecer? À medida que essa carga vai descendo, né, e o ar comprimido vem subindo no sentido contrário, esse óxido de ferro que eu estava falando com vocês, que está presente na hematita, o Fe2O3, ele começa a passar por uma série, olha as equações aqui, uma série de reduções, certo? E se livrar de quem? Do oxigênio, ficar no estado reduzido. É a etapa de redução. O alto forno é para isso, é para realizar redução. Eles entram aqui em cima no estado sólido, só que todo esse processo, que é extremamente exotérmico, vocês estão vendo a temperatura chega até 1500 na parte inferior dele, o que você vai ter aqui embaixo é uma massa líquida, né? Você teve, na verdade, ali embaixo duas massas, vamos dizer assim, né? Separadas por densidade, ó. Na parte inferior, você vai ter o que a gente chama de ferro gusa, e na parte de cima é escória, é sujeira que se separou aqui dessa massa que a gente vai precisar, que é o ferro gusa. Aí eles abrem aqui, furam, né, essa parte de baixo do alto forno, vaza a escória e vaza do outro lado o ferro gusa, que é o quê? Que é ferro fundido, ferro no estado líquido. Professor, mas já é aço? Não está nem perto de ser aço ainda. O teor de carbono está alto, está cheio de sujeira, é uma massa líquida que já tem o que nela? Átomo de ferro reduzido, que passou pelo processo já durante essa queda de redução, certo? Então, quando a gente acaba essa etapazinha aqui de redução, ó, como vocês estão vendo aqui no estado líquido, o que nós vamos pegar é o que a gente chama de ferro gusa, que já está no processo de fabricação, já vai ser usado para chegar até o aço. E para onde é que vai isso? Ele vai vir para a próxima etapa, que é dentro desse conversor que a gente chama aqui, que acontece, tá? Que é a etapa agora de refino. Tá? A gente viu a etapa de redução e agora a gente vai para a etapa de refino. Nessa etapa vai acontecer o que, pessoal? Vai começar a ser removido uma série de sujeira, uma série de impurezas, né? Oxigênio vai ter que sair, enxofre vai ter que sair. Então vai ter uma série de elementos que vão ser removidos e vão ser extraídos, que são tóxicos, que são sujeira no aço, nessa etapa de refino. Terminada essa etapa,
a massa ainda está líquida, ela vai daqui para o que a gente chama de panela metalúrgica. O que é panela metalúrgica? Vou falar com vocês de uma forma muito simples. Panela metalúrgica é só você imaginar que você tem vários tipos de aço. 1040, 1045, tem o inox, tem 4140, 4340. Cada aço desse tem uma composição química diferente. Então, o que acontece nessa panela metalúrgica aqui, que é uma panela de aço gigantesca, que vai concentrar todo esse aço que veio do processo lá de redução, de refino, vem para dentro dessa panela. O que acontece aqui? Vai começar a acontecer um ajuste da composição química. Então, se eu quero fabricar, por exemplo, um aço 1080, um aço carbono com 0,8% de carbono. Esse aço ele tem uma composição química específica. Por exemplo, o teor de carbono dele é lá em torno de 0,8% de carbono. O teor de enxofre tem que ser reduzido. O teor de, por exemplo, de manganês só pode ser um teor, tem um limite para ele. Aqui dentro dessa panela é onde os técnicos vão ajustar e os engenheiros vão ajustar a composição química dele. Porque depois disso, ele vai ser derramado na lingoteira e vai ser solidificado, vai solidificar. Aí a composição química não muda mais. Então aqui é a última oportunidade para ajustar a composição química e você fabricar o aço que você quer. Depois disso, no estado líquido, você joga isso na lingoteira, onde esse aço vai começar a formar os lingotes e perder calor. Certo? Vai perdendo calor e formando os lingotes. Na verdade, é o contrário. Ele vai perdendo calor e formando os tarugos, os lingotes de aço. E esses tarugos de aço vão passar por diferentes processos de fabricação, de acordo com o produto final que você quer. Isso que a gente viu é uma rota integrada. Integrada por quê? Porque o cara está pegando o minério de ferro que veio do beneficiamento. Só que se você parar e analisar algumas regiões, eu vou te dar exemplo de algumas regiões, por exemplo, o Israel, né, que não tem. Vocês estão vendo a tela ainda, pessoal, compartilhada ou não? Tá vendo? Tá vendo o compartilhamento ainda? Tá vendo sim. Tá. Se você pegar, por exemplo, o caso de alguns países, como Israel, como muitos outros, os caras não têm fonte natural de minério de ferro. Ele tem algumas regiões, às vezes em um país maior, que não tem facilidade de acesso a quem? A isso aqui que a gente estava vendo, ó. Uma mina, por exemplo, a fornecer o minério de ferro. Aí esses países que não têm, essas regiões, às vezes dentro de um país, né, e outros fatores também, como que eles vão operar e chegar na fabricação lá e produzir o aço que eles precisam? Aí existem usinas que não são as integradas, são as semi-integradas. Diferença inicial que eu vou falar e depois eu paro, porque aí eu quero que vocês desenvolvam algumas coisas essa semana em cima disso. A diferença já está aqui na matéria-prima, tá? Porque a usina integrada começa com o minério de ferro beneficiado. A usina semi-integrada, não. A usina semi-integrada, a matéria-prima básica dela é o quê? É o ferro gusa sólido, ou seja, o ferro que já passou pela redução do alto forno aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês que aqui o produto aqui era o ferro gusa, no estado líquido? Esse ferro gusa também pode ser solidificado e vendido para uma usina semi-integrada, para sofrer o processo, as etapas seguintes, certo? A outra matéria-prima também que eles usam é sucata, recolhimento de sucata na sociedade. O cara pega tudo quanto é tipo de sucata, vai passar essa sucata também por um beneficiamento, por separação, e tudo isso daqui vai entrar agora na rota siderúrgica para chegar aonde? Chegar também
no aço líquido, no ajuste da composição química numa panela. Mas as etapas são diferentes. Porque, por exemplo, esse cara não precisa realizar redução. Ele já recebeu tudo reduzido. A sucata já foi reduzida, né? Na verdade era um produto final, e o ferro gusa já passou por redução. Então esse cara aqui não vai trabalhar, por exemplo, com alto forno. Ele vai entrar em uma outra etapa, desde lá da fusão e do refino por forno panela, até chegar na lingoteira. Então são duas rotas que se diferenciam na matéria-prima, né, e nas etapas também. Porém, o produto final é o mesmo, que é o aço acabado. Tá? Aqui a gente viu que até a panela metalúrgica é a mesma desses dois tipos de usina que foram exemplificados aqui. Certo? Aqui eu coloquei para vocês algumas informações a respeito de elementos de liga, que eu falei com vocês que aqui na panela metalúrgica, né? Voltar nela aqui, ó. Aqui na panela metalúrgica tem um ajuste de composição química final. A composição química é muito importante no aço, porque ela pode permitir que tenha no aço algumas impurezas malignas a ele, ou também é quem vai garantir propriedade. Por exemplo, você já sabe disso daqui, ó. O carbono é quem aumenta o quê? A dureza, a resistência do aço, certo? Então, o teor de carbono precisa ser bem ajustado de acordo com o aço que eu quero, porque é ele quem vai ser o principal elemento para influenciar na resistência mecânica e na dureza do aço. Aí quando a gente fala, por exemplo, daquela rota que a gente viu agora há pouco, tem lá elementos de enxofre. Só que o enxofre, ele causa, por exemplo, muita fragilidade, dificulta o processo de soldagem. Ele tem algumas vantagens, mas são poucas. Ele normalmente é um contaminante. Aí você tem que ir lá na panela metalúrgica fazer o quê? Trazer, né, a presença dele, a porcentagem dele a menor taxa possível. Você tem que eliminar a maior quantidade possível de enxofre. Na maioria, lá 99% dos aços. Aí você tem, por exemplo, o silício, que é um desoxidante, que também aumenta a resistência mecânica. Um outro camarada nocivo ao aço aqui, ó, é o fósforo, né? Esse camarada também, ele diminui muito a ductilidade do aço. Então você tem que fazer o quê? Pegar o fósforo e enxofre e jogar o teor deles lá embaixo, eliminar o máximo que você pode na panela e no processo de refino. Os outros elementos que são benéficos, vamos dizer assim, você vai ajustando de acordo com o tipo de aço que você quer fabricar, com qual aço que você quer fabricar. Tá? Aqui tem algumas informações que eu deixei para vocês a nível de indústria, né? De siderúrgicas, de extração de minério, o ferro no Brasil, na China. Por quê? Aqui eu tenho uma relação de usinas siderúrgicas no Brasil, as mais importantes, vou dizer assim. Por que eu deixei isso? Deixa eu ver se eu consigo, se eu tenho aqui ele aberto. Não vou ter, nem vou abrir não para a gente não perder tempo. Por que eu deixei ali para vocês essas informações finais? Porque a atividade de vocês essa semana é uma atividade simples, como vem sendo, onde vocês vão pegar essas duas rotas aqui, ó, na primeira questão, vamos dizer assim, e vão fazer um comparativo e uma avaliação dessas duas rotas, das suas etapas, né, das suas vantagens e desvantagens lá, da sua capacidade de produção, aonde ela está sendo usada, por que você usa uma rota integrada e não usa semi-integrada, e quando que você usa semi-integrada e não usa integrada. Então já está lá no Moodle uma questão onde vocês vão trabalhar de pesquisa, na verdade, de levantamento de dados em cima dessas duas rotas, da usina integrada e da usina semi-integrada. A outra questão, a questão 2, já é uma questão em cima dessas grandes siderúrgicas aqui, tá?
Não precisa ver todas, não está atualizada aqui, tem alguma até que já não existe mais, que pode ter falido, mas vocês vão pegar, na verdade, fazer um levantamento das principais usinas siderúrgicas hoje no Brasil, avaliar qual é a produtividade delas, qual a rota que ela utiliza, como que ela trabalha. Quando a gente fala de usina siderúrgica, a gente fala da fabricação do aço em larga escala, muito bom, muito bonito e muito necessário para a indústria como um todo. Mas agora, a degradação de meio ambiente é muito grande. Desde a exploração até o produto final, né? Desde a exploração lá na mina até o produto final. A degradação é muito grande. Então você vai fazer também, está lá anotado certinho no Moodle lá na atividade dessa semana, a análise e buscar dados a respeito de planejamento de descarte de resíduo, planejamento ecológico dessas siderúrgicas, o impacto ambiental dela na região onde ela está instalada, que se aqui, na nossa região aqui, a gente tem o que a gente chama de ouro negro, né? Que tem seus malefícios, vamos dizer assim, muito maior são as regiões que têm instalado a siderúrgica em volta dela, vamos dizer assim, né? Cidades que dependem de siderúrgicas são normalmente cidades bem complicadas, com Pode falar. Em 2018, eu fui... Conseguindo me ouvir? Estou conseguindo, pode falar. Em 2018, eu visitei Minas Gerais, na região perto do noroeste do nosso estado. Sim. Deve ser possivelmente Quentinga. Eu fiquei num hotel que fica ao lado da usina. E nota que ao redor da usina tem muita fuligem branca e é possível notar um pouco de cheiro Demais, cara. Um pouco de queimado. Demais. Pois é. Aí você quer falar na questão lá do Moodle, deve ser gestão de resíduos. Isso, exato. Também lá na apresentação sua de hoje, que tem a dizer a respeito de olivina, que é o silicato de ferro. Não ouvi, Eduardo, cortou. O senhor ouviu até onde? Você começou a falar a respeito do resíduo. Aí eu já não entendi mais. Do silicato. Tá, então o Moodle possivelmente é a parte de gestão de resíduos. Aham. Agora, a outra parte é que do início da sua apresentação, falou dos minérios de ferro. Sim, sim. E no caso do silicante de ferro, que é olivina, tem alguma forma de aproveitar comercialmente para extração de ferro? Tem algumas coisas que influenciam se ela pode ou não ser aproveitada se o minério pode ou não ser aproveitado em um processo metalúrgico. Uma delas, na verdade são basicamente duas, né? A primeira é a disponibilidade dela no meio. Por exemplo, no Brasil a gente é favorecido. Por quê? Em Minas Gerais, nessa região que você foi, por exemplo, né, que é uma região que tem muito problema por conta das siderúrgicas, como você falou, qualidade do ar, né, a sujeira e muitas outras, a poluição, muitas outras coisas, ela tem lá minas que têm uma quantidade desse minério muito grande. Então isso já é o ponto que favorece, certo? E que determina se você pode ou não fazer essa exploração. Porque para ser uma mina de minério de ferro, por exemplo, tem que ser economicamente viável fazer exploração. Porque às vezes tem uma região que tem o minério de ferro, mas não é economicamente viável. Minas Gerais é uma região que é economicamente viável se explorar as minas do minério de ferro que tem lá. O outro fator importante é que cada minério de ferro, cada rocha dessa, vamos colocar assim, elas têm concentrações diferentes desses óxidos. Algumas delas têm o óxido ferroso, o óxido de ferro lá, o óxido, vamos colocar assim, o óxido ferroso. Mas o teor desse óxido ferroso no minério é muito baixo. Aí se torna o quê? Inviável economicamente fazer a exploração.
É como se você imaginasse uma rocha e 90% dessa rocha é sílica, é quartzo, é sujeira. E somente 10% dela é o quê? É o óxido de ferro. Aí o que aconteceu com esse minério? Ele é um minério de ferro, porém, ele não é economicamente viável para exploração. Aí você não pode usar, você não vai usar esse camarada. Então, esse minério, ele serve? Depende. Depende do teor que ele carrega nele de óxido de ferro. Você me entendeu? Isso que vai determinar se ele é ou não explorável. Entendi. Beleza, Eduardo? Beleza. Em 2011, pode tentar complementar? Não entendi. Repete. Posso a gente fazer outro comentário? Você pode fazer? Pode fazer, fica à vontade. Em 2011, um professor meu, que já atua em diversos setores, ele visitou uma usina, possivelmente precisa de reciclagem, que o alto-forno é daqueles que tem eletrodos, sabe, eletrodos de grafite. Aham. A gente falou que a rede elétrica para alimentar é exclusiva absurdo. só para aquilo. Só para aquilo, absurdo. Daí quando está prestes a usar os eletrodos, os geradores lá na hidrelétrica, a frequência aumenta, porque para evitar de travar. Uhum. E quando os eletrodos começam a ser usados, gera muito ruído eletromagnético, muito ruído. Os aparelhos que trabalham na usina têm que ter muita imunidade a esse ruído eletromagnético gerado. A quantidade de água que se usa em cada batelada dessa de um alto forno, por exemplo, é absurda. Se usa muita água, se usa muita energia, se gera muito resíduo, né? Resíduo sólido, resíduo gasoso. Então, assim, o efeito, o impacto ambiental de uma usina siderúrgica é muito grande. É complicado até falar assim de uma forma muito resumida, mas chega a ser até um pouco irônico com a gente quando você vê a mídia, né, controlando, por exemplo, o que você gasta de água em casa. Porque se você analisar friamente, pessoal, a quantidade de água que você gasta na sua casa e a quantidade de água que é gasta em um processo siderúrgico é uma discrepância muito grande. Então pensa da seguinte forma: se você hoje pegar um carro zero, ficar com ele 10 anos, né? Nem 10 anos que as pessoas ficam com carro hoje, ninguém fica mais isso. Vamos colocar aí que você pega um carro e você fique com ele 5 anos. Quando ficam muito hoje, às vezes dependendo da família, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai passar esse carro e você vai adquirir um outro carro zero. Então você pegou um outro produto que a maior parte dele, da matéria-prima, veio de uma siderúrgica, que teve um gasto e um consumo de água absurdo. Aí vamos pegar, por exemplo, um caso de um iPhone, de um telefone, de um smartphone, de um Samsung, que as pessoas ficam lá, às vezes, 1 ano com ele, descartam e compram outro zero. E que aquela produção ali precisou, desde a fábrica, né, de componentes da fábrica lá, de estrutura, tudo, uma quantidade de aço muito grande. Então, quando você tem uma sociedade consumista, o que acontece com a produção de aço? Ela é necessariamente muito alta. E a galera está querendo fazer o quê? Fechar a torneira dentro da sua casa. Só que você não vai ver propaganda na televisão dizendo para você, olha, vamos diminuir o consumo e a compra de carros, de automóveis, de smartphones, vamos diminuir o consumo de produtos industrializados porque a gente tem que produzir menos aço. Não, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai falar isso para você. Ninguém vai tapar esse gargalo porque, na verdade, de onde é o capital. Né? É quem está movendo dinheiro, é quem está pagando e financiando propaganda, pagando tudo isso. Então, quando você fecha, na verdade, não estou falando que você não tenha que fazer, né? Você tem que fechar. Mas quando a gente fica aqui em casa aqui controlando a nossa torneirinha lá de água,
A gente, na verdade, a gente está tentando tapar, né, um buraco com uma agulha. A gente está tentando tapar um buraco gigantesco com uma agulhazinha, que não vai tapar, porque o consumo está aumentando cada vez mais e a necessidade de aço está aumentando cada vez mais e a quantidade de resíduo está aumentando também, o gasto de água e por aí vai. É uma conta que não fecha. E a gente está falando isso a nível de Brasil. Se você pegar isso a nível de China, se você pegar isso a nível dos Estados Unidos, a gente está falando das usinas brasileiras, mas se você pegar uma usina americana, uma usina chinesa, rapaz, é loucura. Os caras não param a fabricação de aço lá, eles produzem numa quantidade maior do que a nossa. Então é uma conta que não vai fechar. E não vai fechar porque, na verdade, nós já fomos educados a ter um consumo de aço muito grande. A gente consome aço, às vezes, quando a gente nem sabe que está consumindo. Basta que se gere a necessidade de se construir um galpão para se colocar uma fábrica e se fabricar mais para que a gente possa comprar mais. Já era. A fabricação de aço já está aumentando. E os resíduos e a consequência também. Tá? Então é um assunto que eu não vou estender com vocês, como eu sempre falo, vocês são engenheiros para mim de automação já, a não ser que vocês desistam, mas aqui eu passei para vocês um conhecimento geral do que é uma siderúrgica para vocês não passarem vergonha como engenheiros sem nem saber de onde é que vem o elemento principal hoje, que é o aço. Dentre todas as matérias-primas, esse cara ainda está em destaque até hoje. Certo? Essa atividade que está lá no Moodle dessa semana, ela está dentro desses dois contextos. Eu não amarrei muito. Tem que me colocar informação disso. Por que eu não amarrei muito? Porque pode ser que você entre em uma determinada empresa ou pesquise uma determinada siderúrgica e não encontre nada dela. E de outra você encontre um pouco. Então vocês vão montar de acordo com o que hoje é possível ter pela única fonte que vocês vão ter aí, que é artigo na internet ou através de sites, né? E do que a internet vai oferecer a vocês, certo? Parei aqui de falar, manda aí a dúvida que vocês tiverem, vou encerrar o compartilhamento e pode falar aí, pessoal. Só queria comentar, aqui daquela usina que eu visitei, lá que é aqui em Patinga, no Nordeste, se, por exemplo, lá não tem a filtragem da fuligem, seja em forma de um precipitador eletrostático, e possivelmente deve ter muita emissão de monóxido de carbono, de outros porque, por exemplo, também não teria um catalisador para pelo menos converter em dióxido. Isso, Eduardo, a pesquisa e a atividade dessa semana seria muito bom se você puxasse para esse lado. Até pode destacar essa usina que você já visitou. O percentual de doença respiratória em volta dessas usinas é muito grande. Porque até além dos funcionários, não, das cidades, né, que são as cidades satélites em volta dessas usinas. A doença respiratória é predominante na sociedade que está ali perto deles. Certo, galera? Mais alguma coisa? Parece que não está passando rápido, mas já são 5h30. Pode mandar, galera. Alguma dúvida? Foi rápido demais? Pois é, aqui a região aqui tem, por exemplo, de usina, tem a nossa termoelétrica aqui, que da parte de resíduos tem o chamado de esgoto quente. Mas lá no caso, eu acho que eles usam piscinas d'água para, ao invés de jogar a água quente de volta para o rio. Eu já ouvi falar também, tem. Esse mesmo, Eduardo. É assim que eles fazem lá. Tranquilo, pessoal? Galera, assim, eu não sei uma forma mais fácil e mais simples de passar essa matéria para vocês nesse momento agora. Tá? Eu estou fazendo assim, de uma forma mais simples possível e de uma forma que vocês não percam o que vocês precisam, mas também que não cause dificuldade para quem está fazendo cálculo físico agora aí nesse estado que a gente está. Mas mesmo assim, embolou, não conseguiu, está voando, perdido no processo das atividades.
Que às vezes eu falo, pessoal, tá simples demais, tá fácil para vocês fazerem aí nesse momento. Aí o cara acaba ficando até constrangido de falar que não está conseguindo fazer alguma coisa lá, que se perdeu. Se não conseguir, se perder em qualquer lado, aquele exercício de tração que eu falei, que eu mandei para vocês lá, em qualquer um deles, aí vocês entram em contato comigo, beleza? Eu vou finalizar até a gravação aqui agora, para ficar mais fácil de carregar no YouTube.